aluno! Olá, minha aluna! No vídeo de hoje tem problemas envolvendo média aritmética e desconto. Então, temos aqui 4 problemas. Você já sabe como funciona. Você aperta pause no vídeo, analisa com cuidado problema por problema. Aí depois você volta para o vídeo e iremos direto para a correção. Então agora você faz a sua parte, você responde, você aperta pause no vídeo. Então, aluno, aluna, agora é a hora da verdade, a hora da nossa correção. Vamos lá, problema A. João fez 3 provas de matemática. Tirou 8 na primeira, 6 na segunda e apenas 4 na terceira prova. Qual foi a média das notas de Pedro? Questão de média aritmética. Eu vou somar as notas das 3 provas, 8 mais 6 mais 4, isso me dá o total de 18. Esta soma vai ser dividida pela quantidade de números do conjunto. Então, se ele fez 3 provas, eu vou dividir 18 por 3. Isso tem como resultado 6. Então, resposta do problema A média de João foi igual a 6. Vamos lá, problema B. Renato tem 20 funcionários em sua loja. Devido ao número baixo de vendas, decidiu demitir 60% dos seus funcionários. Quantos funcionários foram demitidos? Então, se você já assistiu a nossa aula de desconto, você vai tirar esta de letra. Se foram demitidos, então ele tem menos funcionário. Então, vamos lá, são 20 funcionários, eu vou ter que tirar 60%. 20 menos 60%. Eu vou multiplicar 20 por 60, isso me dá como resultado 1.200. Só que 1.200 ainda não é a minha resposta. Eu vou colocar uma vírgula do meu 1.200 e fazer caminhar 1, 2 casas para frente. Os zeros que restaram depois da vírgula eu vou ignorar, vou apagar. E me restou somente o 12. Então, temos aqui a nossa resposta. Quantos funcionários foram demitidos? Foram demitidos 12 funcionários. Vamos lá, metade final do nosso vídeo de hoje. Problema C. Andréia tem 4 filhos. André, de 10 anos, Bruna, de 15, Carla, de 8 e o pequeno Luan, de apenas 3 anos. Qual a média de idades dos filhos de Andréia? Então, eu vou fazer aqui um conjunto somando todas as idades dos filhos da Andréia. 10 mais 15 mais 8 mais 3. Essa adição tem como resultado 36. Só que 36 ainda não é o meu resultado. Para eu descobrir a média de idade, eu vou dividir o 36 pela quantidade de filhos da Andréia. Ela tem 4 filhos, então 36 dividido por 4. Isso tem como resultado 9. Então, questão encerrada, a média de idade dos filhos de Andréia é de 9 anos. Então, problema C resolvido, respondido, explicado. Vamos lá para o nosso último problema, letra D. A loja Ponto 10 vendia em média 40 roupas por dia. Por conta da crise, suas vendas caíram 80%. Quantas roupas por dia eles estão vendendo agora? Se caiu 80%, então eles estão vendendo menos. Questão de desconto. 40 roupas menos 80%. Então eu tenho 40 vezes 80, que me dá como resultado 3.200. Eu vou colocar uma vírgula no final do meu 3.200. Ela vai caminhar 2 casas para frente. Os algarismos zeros que restaram depois dela vão ser ignorados. E me restou 32.
Então, eles deixaram de vender 32 roupas por dia. Quantas roupas eles estão vendendo agora? Se eles vendiam 40, estão vendendo 80% a menos, e 80% é igual a 32 roupas, então eu vou subtrair 40 menos 32. Isso me dá como resultado 8. Então, eles estão vendendo apenas 8 roupas por dia. Então, 4 problemas resolvidos, explicados. Você pode voltar no vídeo quantas vezes você quiser e assistir as nossas aulas de desconto, média aritmética e também de aumento sobre porcentagem. Se você ainda não é assinante do canal, assine, compartilhe, comente, que você está dando uma força gigante para o nosso trabalho. Valeu!